Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Toque de Classe Futebol no Outro Nível, aqui pela RBC, como vocês sabem, a única, a última e única mesa redonda de fato do jornalismo esportivo brasileiro. E na nossa mesa redonda de fato do jornalismo esportivo brasileiro, nós discutimos assuntos dentro e fora das quatro linhas, futebol nacional, futebol internacional e também gestão esportiva. Hoje vai ser um misto de gestão esportiva versus assuntos de quatro linhas, porque o tema promete polêmico e vai deixar duas torcidas do futebol brasileiro, porque os times são interestaduais, são times do estado de São Paulo, mas tem torcida em todo lugar do Brasil, em especial para essas duas torcidas, por coincidência, a torcida do Palmeiras e do Corinthians, o tema do nosso programa. E para discutir o tema do nosso programa de hoje, nós temos a figura do João Guilherme, mais uma vez, ele que faz parte do corpo de analistas do Toque de Classe Futebol no Outro Nível. E como vocês sabem, a gente fala um assunto central, depois a gente discorre sobre outros, mais uma vez, antes de iniciarmos, e estou mantendo em segredo o tema de hoje, para a torcida do Palmeiras e do Corinthians. Mas antes, aquele olá especial do João Guilherme, mais uma vez, muito obrigado, João. Olá, os amigos, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. E hoje a gente vai falar muito de futebol e hoje a tendência a ser bem polêmico o programa. Polêmico de novo. Atenção, o tema de hoje é Carille e Alexandre Matos. Seria o fim do ciclo dos dois, em meio a tantas reclamações da torcida, tanto do Corinthians e do Palmeiras, respectivamente? Um é treinador de futebol, campeoníssimo, E o outro é um renomado gestor de futebol, dizem os teóricos que é o maior do Brasil no momento. Eu não tá de rir, Mas vamos começar, a gente pode começar, João, já que esse assunto vai causar muita polêmica, essa polêmica, mas vai gerar, tanto no palmeirense e no corintiano, ligeira insatisfação. Mas, para mim, esse é o motivo do programa. A gente não quer passar pano em ninguém, obviamente. Exatamente. E os outros torcedores das outras equipes também vão poder acompanhar conosco aqui a análise dos dois. Mas vamos lá, tentar falar primeiro do Fábio Carille. Fábio Carille, que na primeira passagem do Corinthians, dizem que era um outro treinador, era uma outra pessoa. Sim. Era um cara mais tranquilo. E na segunda passagem ele já veio com ideias diferentes, comportamentos diferentes e outras coisas diferente. Não era mais o velho Fábio Carille, de mais de 10 anos de trabalho nas categorias de base do Corinthians. 3 campeonatos paulistas, 1 campeonato brasileiro. O time joga excessivamente na defesa e é verdade. Sim. João Guilherme, fim do ciclo, seria o fim, está se aproximando o fim do ciclo do Carille no Corinthians, pelo menos dessa vez? Eu acho que se você for olhar em questão de esquema, a forma do Corinthians jogar é essa faz 10 anos, desde a era Mano Menezes. Talvez não 2009, que você tinha o Ronaldo no ataque, você fazia uma diferença, mas de 2010 para cá a forma defensiva é a característica do Corinthians. Com exceção de 2015, com o Tite, na terceira passagem do Tite, que o Corinthians foi campeão brasileiro com 5 rodadas de antecedência, que é até o momento, até o Campeonato Brasileiro de 2018, é a maior pontuação com 20 clubes, essa é a exceção. Mas em todos esses anos, a característica do Corinthians foi a parte defensiva. O Corinthians continua defensivo? Sim. Qual é o problema do Corinthians hoje? A falta de garra. É isso que está pegando a torcida do Corinthians. Você acha isso? Eu acho que... Chegada? Sim. Acho que falta alguns jogos que o Corinthians ele abre vantagem, ele sai ganhando, ele peca na falta de vontade de se manter o nível de jogo. A característica do Corinthians, o torcedor do Corinthians está acostumado com jogadores de raça, de garra. Às vezes o cara que tem muita habilidade não dá certo no Corinthians. O Corinthians prefere que um cara como o Romero, que na minha opinião a habilidade dele é limitada, para não falar que é zero. Não tem como você defender o Romero, você falar que o Romero tem habilidade. Mas o Romero, ele entendeu o que era jogar no Corinthians, ele trocou a habilidade pela raça e muito torcedor considera. Sim, muito torcedor considera que ele faz muita falta. E teve, Palmeiras, do outro lado, eu interpreto a passagem dele no Corinthians do Romero vitoriosa. Sim. Quase não falar inquestionável, que aí você chega na galeria dos grandes ídolos do Corinthians. Não, estou falando que teve uma passagem vitoriosa de um cara que
se matava. Ele entendeu o que era jogar no Corinthians. Você viu o Romero com 40 segundo tempo, 45 segundo tempo, dando o carrinho, voltando a marcar, ajudando, provocando o adversário da forma correta, saber o Romero fazendo a diferença. Faz parte do jogo. Então eu acho que o que o Corinthians peca hoje é pela falta de raça. E o que o treinador tem a ver hoje? O treinador, ele, além da parte técnica, da parte tática que ele tem que passar para a equipe, ele tem que saber tirar o melhor de cada jogador. Se ele não consegue motivar mais o cara, que ele está lá no Corinthians, por mais que a fase do Corinthians esteja ruim, sempre vai ter o estádio cheio, sempre vai ter apoio da torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians é uma das poucas, ela não critica durante o jogo. Os 90 minutos, não importa o resultado, ela está apoiando. Pode vaiar, pode cobrar após o jogo. Durante o jogo, apoio os 90 minutos. Então, se o Carille não consegue fazer o melhor tirar o melhor de cada jogador, que não seja na técnica, eu não acho o time do Corinthians tecnicamente bom, mas pelo menos na raça ele tinha que buscar o melhor de cada jogador ali, motivar o jogador a dar o seu melhor em campo. E eu acho que o que o Carille pecou e vem pecando são nas entrevistas dele. O Carille está com um grande problema, ele não assume a culpa, ele dá desculpas para cada jogo, para cada resultado ruim, e ele cometeu, acho que, o erro gravíssimo do mundo da bola, que ele foi criticar jogador durante uma entrevista. Que foi aquele jogo, após a derrota pro Del Valle, que ele criticou os meninos, ainda ele vai criticar os meninos. Ele colocou. Que ele colocou. Ele escalou. Exatamente. Só que 2 erros dessa entrevista do Carille. Uma, criticar os meninos, que é o que tem mais apoio de jogador mais velho. O cara que é mais experiente, ele vai sempre defender os meninos. E outra, foi provado que o time não era de meninos. Pegou a média do Corinthians e o Carille estava errado nisso. E aí, por exemplo, hoje mesmo eu vi uma matéria do Carille falando que ele vai voltar ao esquema defensivo porque os jogadores não se adaptaram, os jogadores ficaram perdidos quando ele tentou ser mais ofensivo. Carille, você é treinador, você tem que fazer o jogador se adaptar ao esquema, você tem que treinar, você tem que pôr em prática a sua filosofia, pôr em prática uma variedade ofensiva, uma variedade de jogo, de método de jogo. Você não pode... Você não pode básica dele. Escalar o time e falar, não, o meu time joga desse jeito e eu quero que só jogue desse jeito. Não deu certo, muda, varia. Ou você é um treinador que em 3 anos vai ter que se reciclar já. É um técnico que em 3 anos ele não tem uma variação ofensiva nenhuma e vai precisar se reciclar com uma carreira tão curta. Acho que ele não tem 50 anos. Não, o Carille não tem 50, acho que ele tem 47, 48. O Carille é novo. Ele é dos treinadores, sem dúvida. Mas uma coisa que o João falou é verdade, e eu acompanho como torcedor rival, acompanho as outras torcidas, do Corinthians também, obviamente. De uns anos para cá, a torcida do Corinthians criou esse hábito positivo de não criticar durante os jogos. Mas eu cheguei a ver situações que a torcida do Corinthians, nos anos 90, durante os jogos, Sim. Eles falavam horrores. Pelo menos naquela época que o Corinthians, nos anos 90, metade, não tinha conquistado os títulos. Voltamos, amigos, para o nosso segundo bloco do Toque de Classe Futebol no Outro Nível. O tema do nosso programa de hoje seria o fim do ciclo de Fábio Carille e Alexandre Matos, um treinador do Corinthians e o outro dirigente máximo na parte de futebol da Sociedade Esportiva Palmeiras. Agora, no segundo bloco, o João deu uma aula de corintianismo, principalmente no ato de torcer, sim, mas está bem informado a respeito do universo corintiano. Para você que é corintiano e também para os outros que acompanham e gostam de futebol. O cara pode ser São Paulino, mas ele acompanha a vida dos seus rivais. O cara pode ser corintiano, acompanhando, não é verdade, João? Sim. Então ele vai acompanhando, porque faz parte. Quem gosta de futebol gosta do esporte, gosta e acaba acompanhando os rivais. Essa é a essência que torna esse esporte mágico. Eu digo que é o esporte número 1 da humanidade. Falei besteira? Não, nenhuma. Esporte número 1 da humanidade, João e colegas. Mas continuando aqui, fim do ciclo dele. Você acha, digamos que ele sai do Corinthians. Dizem que o Atlético Mineiro já fez algumas propostas para ele, inclusive uma antes desse segundo retorno dele ao Corinthians. Você acha que essa maneira de propor o jogo que ele está propondo no Corinthians, principalmente de 2018, 2019 para cá, se dá pelo fato como é que eu posso dizer, da limitação técnica do elenco corintiano,
ou não? Você acha que, por exemplo, no Atlético Mineiro, com outros valores individuais, digamos que ele vá para lá, que o Atlético Mineiro gostaria muito de tê-lo lá. Você acha que o Atlético Mineiro, e no Atlético Mineiro, ele tentaria propor um jogo diferente? Eu fico imaginando a raiva que vai causar nos corintianos o Atlético Mineiro com o Fábio Carille jogando para frente. Como é que você imagina? Eu acho que não, porque eu comparando o elenco do Corinthians com o elenco do Atlético, eu acho o elenco do Corinthians até melhor que o do Atlético. Então, se o argumento do Carille é de que falta qualidade, por isso ele mantém um esquema mais defensivo. Que ele já reclamou, né? E tanto ele dá a coletiva citando jogadores que ele pediu. As entrevistas do Carille, cada vez que ele abre a boca é um desastre ele maior. Pediu Roger Guedes, Rodriguinho e Gabigol. Só isso. Só. Aí reclama, já não traz, você desvaloriza o jogador que está no elenco jogando para você. Aí depois o Bocelli, que não é primoroso, mas tem jogado com raça, que é o que a torcida quer. Jogador argentino, que caiu nas graças da torcida. O senhor Fábio Carille me fala que ele não é característica do Corinthians. Como? Ele diz que o Corinthians é um futebol de toque no chão, de bola no chão, e o Bocelli é um jogador de cabeceio, de bola aérea. Eu não sei de onde ele tirou que o Corinthians é um toque de bola no chão. Talvez ele tenha sonhado com isso e tenha acreditado no sonho dele. Coisa dele. E se o Bocelli é um jogador de bola aérea, por que ele escala o Gustavo, que é de bola aérea muito maior que o Carille? Então, isso prova que o Carille ele se perde nos coletivos. Então, se comparando o elenco do Corinthians com o elenco do Atlético Mineiro, que eu acho do Corinthians não muito maior, mas é um pouco melhor que o do Atlético, se essa for o argumento, o Carille vai para o Atlético também e vai continuar de forma defensiva. Para o Carille melhorar, ele tem que mudar o conceito dele, acreditar num futebol mais ofensivo e não nesse jogo pragmático de manter Você está falando se ele para ele melhorar, né? Sim. Mas não mais do Corinthians. Você acha que para a vida dele profissional? Para a vida profissional. Segue. Ele precisa. O ciclo dele no Corinthians vai acabar igual de todo treinador acaba no momento no futebol. Só que o ciclo do Carille como treinador ainda é o começo. Ele tem 4 anos, é o 4º ano dele como treinador. Então, se ele quiser se manter em clubes grandes, ele precisa ter uma variação maior de treinamentos, de esquemas, de forma de jogar. Ele precisa abrir mais o leque dele. Não ficar nesse futebol pragmático. Senão é um cara que vai. No Corinthians, ele tem a sorte no Corinthians, que o Corinthians, há alguns anos, ele vem, com exceção entre o Tite e o próprio Carille, que o Corinthians ainda teve uma troca de técnicos grande. O Corinthians, ele insiste no técnico, ele acredita no trabalho. Outros clubes, não. Com os resultados que o Carille veio tendo no Corinthians nos últimos jogos, se ele tivesse outro clube, ele já teria perdido. O Corinthians ele tem mudado a filosofia a partir de 2008 mesmo. Sim, ele tem acreditado no trabalho de 2008 para cá. Essa é uma coisa que o São Paulo Futebol Clube fazia antes do Corinthians. Sim. É uma coisa, os dois inverteram os papéis. E ainda bem que o Corinthians, para o torcedor corintiano, acreditou nisso na hora certa, porque em anos anteriores o Tite teria sido demitido após a eliminação do Tolima. Acreditaram nele e deu no resultado, que deu. Resultado vitorioso. Terminou o ciclo dele? Terminou? Sim ou não? Sim. Você fosse hoje eu não vejo mais o Carille dando... Ele perdeu a confiança. Eu acho que nas entrevistas ele perdeu a confiança do elenco, ele perdeu o apoio do torcedor. Eu acho muito difícil ele dar uma volta por cima no Corinthians. Perfeito. Ok. Bom, ótimo. Bom, vamos agora virar, né, o disco. Vamos sair do Parque São Jorge, da Zona Leste de São Paulo. Vamos até a Zona Oeste, no antigo Parque Antártica, que tem só um nome, né, que é o antigo Parque Antártico, o Estádio Palestra Itália, e hoje o Allianz Parque. Lembrando, para quem não sabe da história, né, o Parque Antártica, o local onde era um parque mesmo, foi nesse local onde fica o Estádio Allianz Parque, até emblemático, foi realizada a primeira partida oficial de futebol no Brasil. Foi em 1902. Então, aquele quadradozinho ali no quarteirão ali, meu amigo, tem história para contar. E por falar em história para contar, vamos tentar analisar aqui o final do ciclo do senhor Alexandre Matos. Ele foi contratado em 2015, janeiro de 2015, João, vamos lá, vindo de um bicampeonato com o Cruzeiro, 2013-14 brasileiro. Era, então, uma figura desconhecida, trabalhava no... Então, as pessoas sabem, ele é torcedor do Cruzeiro, deixar isso bem claro.
diferente de que isso é normal, enfim, o dirigente não torcer para o time que ele trabalha, é profissional. Treinadores são assim, jogadores são assim também, deixar isso bem claro. Ele é torcedor do Cruzeiro, depois do bicampeonato do Cruzeiro, ele foi para o Palmeiras num processo de reformulação considerável, quase caiu em 2014, em 2015, aquele janeiro de 2015 foi interessantíssimo, eu até lembro de forma emblemática que na época, e eu não sei se para alegria ou desespero da torcida do Nova América, eu era treinador do Nova América, e eu lembro que tinha um jogo que nós estávamos fazendo, um jogo treino Nova América na casa do menor, o João sabe exatamente, eu estava com o celular lá, enfim, eu recebi uma mensagem de um ex-aluno meu, que é meu amigo hoje, né, o Rubens Felipe, de Caçapava, que está na audiência, um grande abraço ao Rubens Felipe, torcedor do Palmeiras. Ele me mandou uma mensagem, eu achei engraçado, ele mandou assim: Robson, o Palmeiras contratou o Dudu, que era do Grêmio. Mas eu respondi para ele: mas o Dudu não estava indo para o Corinthians? Estava. Ele estava indo para o Corinthians, enfim, aquela coisa, Corinthians São Paulo, né? E aí o Dudu foi contratado. Voltamos, amigos, para o Toque de Classe Futebol no Outro Nível. O programa hoje é para deixar apresentador e comentarista e analista com dor de estômago. Falando sobre a questão do Carille no Corinthians e o Alexandre Matos no Palmeiras. João Guilherme, você tem lá 4 jogadores para contratar, tá? Você tem Gabigol, certo? Bruno Henrique, Felipe Pires e Daverson. Eu te falo assim: João, dinheiro não é problema, você é o nosso manager da nossa equipe. Pro Taubaté, para não acusar a gente de coisa, né? Você vai contratar pro Taubaté, nós temos esses 4 atletas, você vai contratar 2. Pega 2 para mim, João. Dinheiro não é problema, escolhe. Quem que você traria pro Taubaté? Gabigol e Bruno Henrique. Gabigol e Bruno Henrique, perfeito. Se você não traria Daverson e Carlos Eduardo? No momento, não. Com as opções que tem, não. Perfeito. Então, se continuar com essa linha de raciocínio, João Guilherme, eu contrataria você para ser manager do Palmeiras, que foi justamente o contrário que o senhor Alexandre Matos fez. Ele tinha recurso suficiente para trazer esses 2 atletas, ele foi lá e trouxe o Carlos Eduardo e o senhor Daverson. Lembrando que o Daverson foi um pedido, assim, sabe quando o treinador pede para trazer? Você lembra, você sabe, o Corinthians tem treinadores do Corinthians que pediram para vir um determinado jogador. Sim. Aí ele veio e não fez nada. O Daverson foi um pedido à época do senhor Cuca, né? E o Carlos Eduardo, se não me engano, foi do Felipão também. Então, esses treinadores, esses profissionais têm que ser responsabilizados. Você, como corintiano lá de fora, analisando, e também como torcedor, obviamente, você acha que o Alexandre Matos perdeu completamente o seu senso do que... Vamos tentar ser comedido nas palavras, mas o senso e analisar custo-benefício de atleta? Eu acho que o Matos, no primeiro ano, quando você falou 2015... que foi o ano da reconstrução do Palmeiras, ele acertou nas contratações, porque eu acho que, deixa eu ver como que eu posso falar, qualquer um que ele trouxesse era melhor que o que tinha. Exatamente. Então, muito ele não teria como errar. A partir daí, ele tinha muito dinheiro, só que uma coisa que o Palmeiras fez, que ele fez, ele contratou muito jogador não para a posição que precisava. Ele contratou jogador que interessava a outro adversário. Isso que ele fez. Ele contratava, não para reforçar o Palmeiras, mas para enfraquecer. A Parmalat fazia isso nos anos 90. E aí começou a acumular jogadores que não tinham onde colocar, e o torcedor do Palmeiras foi vendo só chegar jogador, o cara não jogar, o cara não entrar, o cara quando entrar não entrar bem. E juntando ao fato do Palmeiras, como você me falou, em 19 campeonatos só ganhar 3, e ver rivais ganhando com investimento muito menor. Por exemplo, nos últimos 3 anos que o Corinthians ganhou o Paulista, bem que o Palmeiras, ele, de certa forma, ele desvalorizou as conquistas. De maneira errada. Porém, é de um time que tem um investimento muito maior para um time que praticamente não teve investimento. Então, o Palmeiras, já que tem todo esse investimento, teria a obrigação de ganhar. Sim. Então, eu acho que o erro do Matos foi ele não focar na posição que o Palmeiras precisava e focar em enfraquecer os adversários. Então, algumas vezes ele deixava de contratar o que o Palmeiras realmente tinha necessidade.
ou contratava em excesso, gastando dinheiro que poderia trazer um jogador melhor. E como você falou dos pedidos de treinador, eu acho que o pedido do treinador ele tem que ser analisado por uma comissão dentro do clube. Acho que no dia de só o treinador chegar e pedir e contrata para atender o gosto do treinador, sendo que nunca se sabe por que o cara veio. O Santos tem isso, né? O Santos tem um conselho, gestor, né? Sim, você não paga nada, cheia pedir o contrato. A gente falou do Carille no primeiro bloco, eu vou até dar um exemplo. No Brasileiro agora, o Carille pediu a contratação do Regis, que jogou com ele lá no futebol árabe. E o cara não joga. E o Carille não põe o Regis para jogar. O Regis foi titular em 2 amistosos na parada da Copa América. Então, se é um pedido do treinador e chegou aqui e não põe para jogar, por que o treinador pediu? Por que são coisas que a gente talvez nunca saiba. O que passa na cabeça do treinador de pedir um jogador que você sabe que não será utilizado. Você, João, falando da questão do Alexandre, eles falam que o Alexandre Matos foi pelo menos 2013, 14, 15, 16 visto como o melhor manager, né? Enfim, CEO de futebol do Brasil. Hoje eu não enxergo ele mais como essa coisa, esse super profissional. Você enxerga ele como esse super profissional. Hoje você acha que existe vida inteligente, por exemplo, em outros clubes também? Eu acho que se você comparar, por exemplo, com o Flamengo, que é hoje o time que tem a parte financeira elevada, com o Palmeiras, acho que você compara. Hoje você viria o Alexandre Matos trabalhando no Flamengo? Não. Eu não vejo ele no Flamengo. O Flamengo, ele não contratou de monte, não contratou vários jogadores, só que ele foi exatamente, preciso de um lateral direito, traz o melhor. Precisa do lateral esquerdo, traz um que vai ser titular, vai se destacar. Precisa de zagueiro, aí nisso o Flamengo monta o time, que é diferente do que o Alexandre Matos está fazendo. Então hoje, realmente montou um grande time no Cruzeiro, na toa que foi o bicampeão brasileiro, começou bem no Palmeiras. Palmeiras, a partir de 2014, foi um ano que quase caiu. Chegou, na última rodada, chegou em alguns momentos está rebaixado, com combinação de resultados. E a partir daí ele começa a crescer em 2015. Hoje já era para, num trabalho de longo prazo, já era para o Palmeiras estar entrando e sendo campeão de tudo. Com esse elenco, com o nível de investimento, era para o Palmeiras ter sido campeão da Libertadores pelo menos umas 2 vezes. Para o Palmeiras ter uma campanha de Libertadores semelhante ao River Plate. Sim. Concorda comigo ou não? O nível de investimento. Estou falando camisa, dinheiro. O River também veio da Série B e já conquistou 2. Já conquistou 2. Enfim, além disso tudo, o River meio que colocou para o seu rival direto, que é o Boca Juniors, que ele é superior hoje. Né? O Boca meio que entendeu que aquela fase de eu mando na Argentina aqui, o Boca Juniors, ficou um pouco de lado. Né? Eu vejo a figura do senhor Alexandre, além das contratações ruins, algumas denúncias que pairam sobre a cabeça do Alexandre Matos a respeito de algumas coisas que ele anda fazendo no clube, né? Ele deliberou aumentos para funcionários, eles falam aumento de auxílio aluguel, aumentar, o cara recebe X e mais R$1.000 de auxílio aluguel. Ele endossava o aumento do cara de R$1.000 para R$2.000, aumento no aluguel, e ele é dono do imóvel que o cara morava. Então ele aumentava o aluguel do imóvel que o cidadão morava, mas ele aumentava o salário do cara, ele tinha esse poder. Então essas denúncias foram feitas por alguns conselheiros do clube e parte da torcida organizada, a principal torcida organizada do Palmeiras fez essa denúncia. Depois foi engraçado que depois o Alexandre Matos pediu explicações à torcida, aí um ficou ironizando o outro. Então o que paira, além dessas questões dessas contratações estranhíssimas, eu vou usar o termo estranho, tá? Estou sendo legal. Tem essa denúncia que foi feita a respeito disso. Quer dizer, você tem a figura do diretor de futebol, João, que ele deixa de ser diretor de futebol e os tentáculos do cara começam a ir para outras áreas, né? Acho que às vezes você ganha tanta liberdade dentro do clube que... Exatamente. Acaba se achando superior e não adianta. Não adianta. Qualquer jogador, membro, diretor nunca vai ser maior que a entidade, maior que a história do clube. Então, o cara tem que se limitar a fazer o trabalho dele e fazer bem feito. Perfeito. Simples.
Você acha que ele, no caso, ele encerrando o ciclo dele no Palmeiras, que é um desejo meu, mas, enfim, ele saindo do Palmeiras, ele tem espaço em outro time brasileiro? Você vê ele de volta no Cruzeiro? Eu acredito de volta no Cruzeiro. Até pelo momento conturbado que está a parte de diretoria do Cruzeiro, eu acho que em breve eles vão fazer uma reformulação. Eu acho que ele volta para lá, né? Que levarei de volta para o Cruzeiro. Perfeito. Mais uma vez, ok. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, João Guilherme, pela participação no programa de hoje. O programa de hoje o tema foi um pouco quanto, né? Pelo menos para mim e para ele, causou dessabores, mas essa é a nossa função aqui enquanto jornalista esportivo, né? O programa hoje foi sobre possíveis fins de ciclo, tanto do Carille quanto do Alexandre Matos, Corinthians e Palmeiras, respectivamente. João, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Que agradeço estar aqui mais uma vez.